Império Digital de Mark Zuckerberg, o homem por trás da rede social mais popular e controversa do planeta, o Facebook. Preparem-se para uma viagem por trás das cortinas desse império e descobrir como a manipulação do século pode estar acontecendo bem diante dos nossos olhos. Vamos dar início à fascinante jornada pela ascensão de Mark Zuckerberg. Antes de mergulharmos nos aspectos mais intrigantes, é crucial compreender o ponto de partida. Imagine um jovem prodígio da programação, Mark Zuckerberg, que fundou o Facebook enquanto estava em seu dormitório na Universidade de Harvard. Foi nesse cenário que ele lançou as bases de uma visão revolucionária: conectar pessoas de maneira rápida e eficaz. A trajetória de Zuckerberg não apenas decolou, mas também atingiu altitudes impressionantes. Sua plataforma inovadora ganhou tração rapidamente, levando a ideia de conexão a níveis jamais imaginados. O Facebook se tornou um nome reconhecido globalmente e, de maneira quase paradoxal, encurtou a distância em um mundo cada vez mais digital. Com um toque de genialidade, Zuckerberg não apenas construiu uma plataforma, mas sim uma ponte que uniu culturas, ideias e pessoas. A partir daí, a história de Zuckerberg se entrelaçou com a de um planeta em constante evolução tecnológica. A visão revolucionária de conectar o mundo rapidamente se tornou um fenômeno que o impulsionou para a vanguarda do universo tecnológico. Sua capacidade de antecipar tendências e abraçar mudanças fez dele uma figura de destaque não apenas como um empreendedor, mas também como influenciador da era digital. O que começou como um projeto estudantil se transformou em uma revolução global. A plataforma que Zuckerberg criou não era apenas sobre compartilhar fotos e mensagens. Era sobre criar conexões duradouras que transcendem fronteiras geográficas. Essa visão ousada e futurista não apenas decolou, mas permaneceu firme, moldando nossa interação digital de maneira que antes eram inimagináveis. A ascensão de Mark Zuckerberg é uma história cativante de emoção, perseverança e visão. É uma narrativa que nos lembra do poder do indivíduo em impactar o mundo em grande escala. Em um cenário onde o potencial humano e a tecnologia se fundem, Zuckerberg se destaca como um símbolo de como uma ideia ousada e um talento excepcional podem dar origem a uma revolução que transcende gerações. Agora que compreendemos as raízes dessa jornada, estamos preparados para explorar os aspectos mais complexos e, por vezes, obscuros desse império digital. O que está por trás das cortinas desse universo. Como uma ideia aparentemente simples se transformou em um conglomerado de influência global. Junte-se a mim na próxima etapa dessa viagem, onde desvendaremos o que pode ser a manipulação do século, bem diante de nossos olhos digitais. Facebook, que saiu de uma simples plataforma de conexões pessoais e se tornou um gigante do mundo digital. É impressionante como essa rede social não apenas revolucionou a nossa forma de comunicação, mas também se consolidou como uma ferramenta poderosa para moldar opiniões e influenciar diretamente na dinâmica da sociedade. No entanto, é essencial nos questionarmos qual é o equilíbrio saudável nesse contexto. À medida que o tempo avançou, o Facebook se metamorfoseou em algo muito mais abrangente e impactante do que Mark Zuckerberg poderia ter imaginado nos primórdios da sua criação. Ele transcendeu a simples troca de mensagens e fotos, tornando-se um verdadeiro império digital que alcança os 4 cantos do globo. Mas com tamanho poder, naturalmente surgem indagações sobre os limites e as consequências dessa influência. A influência do Facebook não é apenas palpável, mas sim tangível em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Desde a maneira como nos informamos até as opiniões que formamos. Essa plataforma desempenhou um papel significativo na construção da nossa percepção de mundo. No entanto, a pergunta crucial é: até que ponto essa influência é saudável para uma sociedade em constante busca por autonomia e pensamento crítico? Nos últimos anos, temos observado a intensificação dos debates sobre as bolhas de informação, onde somos expostos principalmente a conteúdos que corroboram com as nossas crenças e opiniões pré-existentes. Isso, por um lado, pode reforçar nossa visão de mundo, mas, por outro, nos priva do desafio saudável, do confronto com as ideias divergentes. Afinal, a verdadeira evolução de pensamento muitas vezes vem do confronto construtivo com o diferente. Além disso, não podemos ignorar a capacidade do Facebook de influenciar processos políticos e eleitorais. A disseminação de notícias falsas e manipulação de informações podem distorcer a percepção pública e comprometer a tomada de decisões informadas.
Esse aspecto nos leva a um dilema ético. Como garantir que uma plataforma com tamanho alcance seja usada de maneira responsável e não viole os princípios democráticos? Os desafios que enfrentamos não é simples. Não se trata apenas de apontar dedos, mas sim de repensar o papel do Facebook e de plataformas semelhantes em nossa sociedade. Como usuários, temos o dever de ser críticos e conscientes em relação ao conteúdo que consumimos e compartilhamos. Como sociedade, precisamos debater e exigir maior transparência e responsabilidade por parte dessas empresas que desempenham um papel tão significativo em nossas vidas. No fim das contas, a influência global do Facebook é inegável. Ele moldou a nossa maneira de interagir, de formar opiniões e até mesmo de influenciar o cenário político. No entanto, a questão que permanece é como navegar nesse mar de influência de forma saudável e construtiva. Em nossa próxima etapa, vamos explorar os desafios éticos e as possíveis soluções para garantir que a influência digital não comprometa os pilares fundamentais da nossa sociedade. Até lá, continue refletindo sobre o impacto que essa plataforma tem em nossas vidas e como podemos ser agentes de mudança nesse cenário em constante evolução. Vamos mergulhar fundo nos escândalos e nas tramas obscuras que envolvem o Facebook. Aqui é onde a história começa a ganhar um tom intrigante. A rede social mais famosa do planeta não escapou de estar no centro de diversos escândalos que lançaram luz sobre práticas controversas, como a manipulação de dados pessoais e a disseminação indiscriminada de notícias falsas. As consequências disso são profundas e levantam questionamentos que ecoam na nossa sociedade até hoje. Uma das situações mais impactantes foi a revelação da interferência em processos eleitorais. O uso inapropriado de informações dos usuários foi uma verdadeira reviravolta no mundo digital. Questões éticas e preocupações com privacidade ganharam um novo patamar de importância. Afinal, até que ponto é aceitável que nossos dados pessoais se tornem moedas de troca no jogo da manipulação? Agora vamos desvendar uma das ferramentas mais poderosas do Império Zuckerberg, o algoritmo do Facebook. Imagine um algoritmo capaz de decifrar nossos gostos, interesses e comportamentos, proporcionando um conteúdo altamente personalizado em nossos feeds. Isso pode ser incrivelmente útil, nos mantendo conectados com informações que realmente nos interessam. No entanto, precisamos nos questionar até que ponto essa personalização é benéfica e quando se transforma em uma arma de sutil manipulação. O algoritmo, por outro lado, nos oferece um universo de informações que nos cativam. Ele nos envolve com postagens que despertam nossas paixões e nos mantém conectados. Mas, por outro lado, essa mesma personalização pode criar uma bolha de informações que nos isola de perspectivas diferentes. Afinal, é saudável construir somente o que já conhecemos e concordamos, ou precisamos ser desafiados a expandir nossos horizontes? Não podemos negar o poder que algoritmos bem projetados têm em influenciar nossas decisões e opiniões. Eles moldam a maneira como enxergamos o mundo e podem até nos direcionar sem que percebamos. Nesse cenário, a preocupação não está apenas em como o Facebook nos conhece tão bem, mas também como usam esse conhecimento para nos manter engajados e moldar nossas visões. Portanto, a manipulação se esconde nas entrelinhas da personalização. O desafio é discernir quando estamos sendo guiados suavemente por trás das cortinas do algoritmo e quando estamos realmente fazendo escolhas informadas. Enquanto usuários, é fundamental termos consciência de como o conteúdo nos é apresentado e como isso pode influenciar no nosso pensamento. À medida que continuamos nossa exploração do império Mark Zuckerberg, fica claro que as questões sobre manipulação, ética e privacidade estão no cerne dessa história. O que parece uma simples plataforma de conexão revela-se um labirinto complexo de influências e dilemas morais. Na próxima etapa, vamos desvendar como a busca incessante pelo engajamento pode estar moldando o futuro da nossa interação digital. Até lá, continue refletindo o papel dessas plataformas em nossas vidas e como podemos navegar nesse mar de informações com olhos críticos. Vamos adentrar nas marcas deixadas na nossa sociedade pela crescente influência do Facebook. À medida que sua presença se expande, é natural nos questionarmos sobre o impacto que isso traz para o nosso convívio. Questões cruciais emergem, como os efeitos da polarização política, a formação de bolhas informativas e a preocupante dependência que muitos desenvolveram em relação às redes sociais. A polarização política, por exemplo, é um tema que ganhou os holofotes nos últimos anos. O ambiente digital muitas vezes potencializa as divergências, criando cenários de debates inflamados e extremados. A facilidade com que interagimos com conteúdos alinhados às nossas crenças
pode nos cegar para outras perspectivas, afastando-nos do diálogo construtivo que é tão necessário em uma sociedade saudável. A bolha de informações, por sua vez, nos envolve em uma realidade filtrada. O algoritmo do Facebook, buscando manter-nos engajados, acaba por nos apresentar conteúdos que já conhecemos e concordamos. Isso pode nos aprisionar em uma visão limitada do mundo, afastando-nos da diversidade de ideias e opiniões que enriquecem o debate público. A dependência excessiva nas redes sociais é outra face desse cenário. O Império Zuckerberg tem o poder de nos prender por horas a fio, muitas vezes à custa de nossas interações do mundo real. O tempo gasto navegando pelas redes pode nos privar de momentos significativos de convívio, reflexão e aprendizado que acontecem quando desconectamos do virtual. Todavia, o questionamento mais presente é: quem deve ter o controle e a responsabilidade sobre essa influência? A regulamentação das gigantes tecnologias torna-se uma discussão crucial. Como assegurar que a tecnologia seja uma ferramenta a favor do bem-estar coletivo e não um instrumento de manipulação? Essa é uma pergunta que ecoa por corredores legislativos e nos corações dos usuários. Nós, como indivíduos, também desempenhamos um papel nesse cenário. É fundamental adotarmos medidas para proteger nossos dados e cultivar um olhar crítico diante das informações que consumimos. Educar-se sobre como as plataformas operam e como nossos dados são utilizados é um passo essencial para exercer nossa autonomia digital. Além disso, é crucial desenvolvermos a habilidade de discernir informações confiáveis em meio ao turbilhão de notícias e posts que inundam nossas telas. Criar um filtro mental, questionar fontes e buscar contextos mais amplos são práticas que nos ajudam a construir um conhecimento sólido e informado. Nesse vasto terreno digital, somos chamados a repensar nossas interações e escolhas. O impacto do Império Zuckerberg é uma realidade com a qual convivemos, mas isso não significa que estamos à mercê das suas engrenagens. Nós temos o poder de moldar o uso da tecnologia em nossas vidas, de modo a contribuir para uma sociedade mais consistente, informada e conectada. Nosso próximo passo é explorar como a busca incessante por engajamento pode estar moldando o futuro da nossa interação digital. Fique ligado, pois continuaremos a desvendar os enigmas desse cenário em constante evolução. Então, será que estamos testemunhando a manipulação do século nas mãos do império de Mark Zuckerberg? Essa é uma pergunta complexa e provocativa. Nesse vídeo, apenas raspamos a superfície desse tópico intrigante. É importante continuarmos questionando, debatendo e explorando os aspectos éticos, sociais e políticos dessa realidade digital em constante evolução. Gostou do vídeo? Deixa seus comentários abaixo e compartilhe suas opiniões sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante como esse. Até a próxima e lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim.